Queridos irmãos e irmãs, nós, ao celebrarmos a oitava da Páscoa, porque já se passaram 8 dias da Páscoa do Senhor, foi domingo passado, nós entramos neste tempo da igreja, que é o tempo pascal. Para as pessoas do mundo, quando eu falo assim, estou dizendo as pessoas que não vivem na igreja, o tempo pascal é estranho, porque para elas a Páscoa acabou lá no dia 20 de abril, domingo passado. Para nós católicos não. Para nós católicos, esse tempo da Páscoa se prolonga por 50 dias até o domingo de Pentecostes. Portanto, durante esses 50 dias, nós vamos falando de Jesus ressuscitado, falando da promessa do Espírito. Nesses 50 dias, portanto já 42, porque já estamos 8 dias da Páscoa, nós vamos ler os Atos dos Apóstolos, que é o Evangelho do Espírito Santo. Eu gosto muito desse termo, de chamarmos os Atos dos Apóstolos como Evangelho do Espírito, Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos os atos de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos os atos da igreja, que em nome de Jesus fazem, realizam as maravilhas de Deus. E mais ainda, os apóstolos fazem coisas maiores que Jesus fez, como hoje aqui acabamos de ler os Atos dos Apóstolos, na primeira leitura da missa, no capítulo 5, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Inclusive, quando Pedro ia passar em um lugar, eles iam colocando os doentes, está aqui, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse tocá-los. E diz aqui os Atos dos Apóstolos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos diz, de que eles colocavam aqueles doentes, e de que ao passar a sombra de Pedro os curava, e as pessoas eram libertas dos maus espíritos. E termina hoje a primeira leitura, e todos eram curados. Nós não vemos nos evangelhos a sombra de Jesus curando, mas isso acontece justamente para se cumprir uma profecia que Jesus fez. Nos evangelhos, Jesus diz: aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que eu faço. Interessante. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. É o próprio Senhor que diz para nós: os que crerem em mim farão obras maiores, maiores do que eu realizei. Por quê? E daí Jesus diz: porque eu vou junto para o Pai.
as maravilhas que os apóstolos realizam, as curas, os milagres, os prodígios, as pregações, tudo isso acontece porque os santos apóstolos fazem em nome de Cristo. Pedro e João, quando vão entrar no templo, e há aquele coxo de nascença, nunca andou na vida, e é curado. Ele não é curado em nome de Pedro, mas Pedro diz: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E o coxo mesmo, a perna dele era ressequida. Nos dias dos Atos dos Apóstolos, que ele entrou no templo, pulando, louvando a Deus, alegre, feliz, um homem que nunca andara. Então, os Atos dos Apóstolos, a igreja coloca de forma proposital para todos nós, nesse tempo, para que nós creiamos e lembremos sempre, nos lembremos sempre, de que a igreja nasceu da pregação dos apóstolos, do testemunho dos santos apóstolos, onde Jesus aparece no domingo da Páscoa, é o evangelho de hoje, e dá aos apóstolos mais um poder. Jesus já tinha dado para eles o poder de cura, Jesus já tinha dado para eles o poder de libertação, Jesus já tinha dado para eles vários dons, mas agora, no domingo da Páscoa, Jesus dá o poder para que os santos apóstolos perdoem os pecados. Extraordinário! Só Deus pode perdoar pecados, mas Jesus vivo, Jesus ressuscitado, Ele deu aos santos apóstolos o poder de perdoar os pecados, em seu nome, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito, que é o sacramento da misericórdia, por excelência. Por isso que hoje a oitava da Páscoa é o domingo da misericórdia. A misericórdia nada mais é do que a grande realidade: somos todos miseráveis, todos nós somos miseráveis. Eu sou miserável, eu olho em mim e percebo como eu estou cercado de misérias e fraquezas. Eu sou um grande miserável, você é um grande miserável, nós somos miseráveis, mas nós não nos desesperamos, porque apesar de nós sermos uma porcaria, um bando de miseráveis, nós confiamos e temos diante de nós um Rei misericordioso, um Rei misericordioso, que é Jesus. Pode aplaudir. Que é Jesus. Vejam, e que bom que vocês aplaudiram, porque às vezes tem grupos tradicionalistas que dizem que não pode bater palmas, porque a missa é o Calvário. Lógico que a missa é o Calvário, não se pode bater palmas na hora da consagração, não? Onde se levanta a hóstia
Ontem vocês acho que viram a missa do Papa, né? Do corpo presente, todos os cardeais bispos, o povo, mais de 1 milhão de pessoas na pregação do cardeal Ré, que é o decano. O decano é o mais velho, tem mais de 90 anos. 2 vezes ele foi interrompido a homilia por uma salva de palmas. Estou falando porque às vezes alguém contaminado por essa gente perturbada mentalmente, né? Que agora tem as plataformas, né? A rede social, ela tem a plataforma, ela deu voz a essas pessoas perturbadas. E aí a pessoa ouve e fica seguindo isso. Pois bem, é a misericórdia de Deus. Por isso que Jesus revelou a Santa Faustina, que foi uma freira, uma religiosa, lá na Polônia, há quase 100 anos, ele disse a ela: eu quero que o segundo domingo da Páscoa seja da misericórdia, e que os meus sacerdotes preguem a minha misericórdia. Jesus está pedindo para que a igreja pregue, anuncie e viva a misericórdia. Mas isso não é uma invenção da aparição de Santa Faustina, de Jesus, lá na Polônia. Está no Evangelho. Não foi Jesus que disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? Não foi Jesus que disse no Sermão da Montanha também: sejam bondosos, os que têm misericórdia alcançarão misericórdia. Tenham misericórdia das pessoas, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e vocês não serão condenados. As pessoas gostam de condenar, sempre gostaram, principalmente os hipócritas e fariseus, os moralistas. Jesus diz: pelo contrário, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. E por isso que Deus suscitou esse Papa Francisco. Tem 2 provas de que esse papado foi de Deus e que esse Papa foi muito santo. 2 sinais. Primeiro sinal que ele foi verdadeiro: foi caluniado e perseguido. Ainda hoje, se abrir qualquer coisa de Instagram, Facebook, tem alguém lá falando que ele é comunista. Lógico, não são os filhos de Deus, são os filhos do diabo que o chamam assim. O católico, se falar uma frase dessa, está em pecado mortal. Cuidado para não ter excomunhão, hein? Vai se confessar. Isso é muito grave, hein? Ofender o Papa publicamente dá excomunhão. Pois bem, primeiro sinal é o ódio que fizeram da vida dele um inferno de difamações. Esse é o primeiro sinal. Por quê? Porque todo profeta é perseguido, todo homem de Deus é perseguido. Segundo sinal, que para mim é tão nítido: o Papa Francisco, será que acertou de falar tanto para os miseráveis? Porque há muitas misérias, viu? Existem as misérias morais, existem as misérias sociais. Por exemplo, miséria moral, as pessoas que estão com problemas morais. Miséria social, os pobres.
a miséria psicológica. São tantas as nossas misérias. Será que esse Papa acertou de falar da misericórdia? Eu vejo a resposta de Deus. Deus já deu a resposta, só não vê quem é cego. Ele morreu segunda-feira passada. Hoje é a missa de sétimo dia, dia da Divina Misericórdia. Esse é o sinal para todos nós. No dia da misericórdia, o Papa completa a missa de sétimo dia. Vamos aplaudir esse mistério. E nós devemos aprender a misericórdia. Qual é a devoção de Santa Faustina? Anunciar a Divina Misericórdia, pregar a misericórdia. Jesus diz no diário de Santa Faustina que nenhum pecador tenha medo de se aproximar de mim, e ainda que a sua alma esteja vermelha como escarlate, eu a tornarei branca, como são brancas algumas das flores da imagem. Confie em mim. Confiança no Senhor. Ah, mas Deus também não é justo? Sim, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça, sem dúvida. Só que o dia da justiça vai vir no juízo. Nós não estamos ainda no juízo. O juízo virá. Haverá um grande castigo para a humanidade inteira. Eu acredito que boa parte de nós aqui vamos estar vivos e veremos. Haverá uma justiça. Mas antes da justiça é o tempo da misericórdia. É o tempo da noiva ainda poder se encontrar com o noivo, ainda dá tempo. Mas vai chegar uma hora, e nos diz os evangelhos, de que o noivo vai entrar e a porta será fechada. Santo Agostinho dizia: tenho medo do Deus que passa e não volta. Então o tempo da misericórdia é o tempo da misericórdia. Nós temos que aproveitar que agora é o momento da graça, é o momento da conversão, é o momento de confiarmos no seu amor, é o momento de todos miseráveis, de todas as misérias, se aproximarem e receberem a graça e receberem do Senhor a experiência, o perdão, a purificação, a cura das feridas. Mas virá o dia da justiça sobre toda a terra. Não é isso que nos ensina o Apocalipse? Então, neste domingo da misericórdia, não nos esqueçamos o que São João Paulo II colocou para nós, para terminar a homilia. São João Paulo II colocou nesse domingo: a igreja concede o perdão completo das culpas e das penas. Se você está aqui participando da missa, arrependido dos seus pecados, você vai receber o perdão. Graças especiais todos os que se abrirem à misericórdia de Deus com confiança. E a indulgência, o que é indulgência? É o perdão de todos os pecados. Indulgência, aqueles que rezarem o terço da misericórdia com fé e arrependimento. Para receber a indulgência tem que ter arrependimento.
às 15 horas, na hora da misericórdia. Hoje, às 3 horas da tarde, a hora que Jesus morreu na cruz. Portanto, 15 horas é a hora da misericórdia. Até eu vou fazer aqui às 14h30 hoje à tarde. Não é missa, é hora santa. Eu vou expor o Santíssimo e nós juntos vamos rezar o terço da misericórdia. Jesus prometeu que hoje, na 8ª da Páscoa, se nós rezarmos o terço da misericórdia, além do perdão dos pecados, o Senhor vai conceder maravilhas, milagres vão acontecer, graças extraordinárias. Se Jesus prometeu, Jesus cumpre. O que Ele vai fazer, eu não sei, você não sabe, e fica ensinando Deus a fazer as coisas, mas que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer. Ele está dando essa última tábua de salvação para a humanidade perversa. É a última chance, digamos assim. Por isso que Ele está com o coração escancarado, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas Deus quer que todos sejamos salvos, alcançados pela misericórdia. Eu fui alcançado pela misericórdia. Eu sou o que sou pela misericórdia. Se eu hoje estou aqui celebrando essa missa, é pela misericórdia de Deus. E é tão bom, porque essa experiência produz humildade. Repito, essa espiritualidade produz a virtude da humildade. Por quê? Porque eu sou miserável. Para ter o Jesus misericordioso, você tem que ter a miséria. Não dá para ter o médico se você não estiver doente. Se todos ficarem curados, não tem doente. Desculpa, não tem médico. Você tem que ter o doente para ter o médico. Se o médico chega e está todo mundo curado, ninguém tem doenças, para que serve o médico? Para nada. Então, nós miseráveis estamos diante do Senhor, e isso é extraordinário para nós. Somos os miseráveis para receber deste Rei, que no Apocalipse é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que aparece revestido de uma túnica branca com uma faixa no peito de ouro, diz São João. Que lindo! Quando ele vê Jesus entre os candelabros, com a túnica branca e uma faixa de ouro, ele cai por terra, porque ele está diante de Deus e Senhor. Vamos confiar na misericórdia do Senhor. Professemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E agora, na oração dos fiéis, nós vamos fazer os louvores à misericórdia. Levante as mãos em direção à imagem, suavemente, não precisa ser forte, alto. Levante assim, humildemente, e olhando para Jesus, a cada invocação, você vai dizer: eu confio em vós.
Misericórdia divina que brota do seio do Pai. Misericórdia divina, o atributo máximo de Deus. Misericórdia divina, mistério inefável. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia divina que nenhuma mente, nem angélica, nem humana pode prescrutar. Misericórdia divina da qual provém toda a felicidade. Misericórdia divina mais sublime do que os céus. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios. Misericórdia divina que envolve o universo. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado. Misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós, sobretudo os pecadores. Misericórdia divina imprescrutável na instituição da Eucaristia. Misericórdia divina no sacramento do Santo Batismo. Misericórdia divina, nossa justificação por Jesus Cristo. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos. Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos. Misericórdia divina insondável em todos os mistérios divinos. Misericórdia divina que nos eleva a toda a miséria. Misericórdia divina, fonte de toda felicidade e alegria. Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência. Misericórdia divina que abrange todas as obras às suas mãos. Misericórdia divina que coroa tudo que existe e existirá. Misericórdia divina na qual somos imersos. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos. Misericórdia divina que desperta confiança onde não há mais esperança. Oremos. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não nos desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santíssima vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém.